CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. O governo manifestou interesse em combater o aumento de penas como forma de prevenir crimes e levou ao Congresso o debate para a reformulação de projetos relacionados. Na avaliação do Ministério da Justiça, a prática de aumentar penas, conhecida como inflação penal, não está levando a uma redução nos crimes. E segundo especialistas em violência, a aplicação de penas alternativas e o controle da situação dos presos, libertando logo os que já cumpriram pena, são a melhor alternativa e ajudam a reduzir os gastos com a população carcerária. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. João Daniel Rassi. Ele é advogado especialista em Direito Penal e professor da Escola Paulista de Direito. Dr. João Daniel, muito obrigado por atender ao convite da CBN e pela gentileza da entrevista. Tudo bem? Tudo bem, sou eu que agradeço e estou à disposição. Dr. João Daniel, realmente as penas alternativas seriam a melhor opção para a gente enfrentar essa dificuldade que existe hoje, por exemplo, no sistema carcerário brasileiro? Sim, as penas alternativas têm sido aceitas como uma melhor alternativa por pelo menos dois motivos. O primeiro, já apontado, a redução de custos por parte do Estado em manter o estabelecimento prisional. Os custos que ele tem em manter o estabelecimento prisional. E o segundo motivo é que o cumprimento das penas alternativas implica também, muitas vezes, no atendimento da vítima do crime, quando o crime deixa uma vítima. Isso porque um dos requisitos para o cumprimento da pena alternativa pode ser imposto pelo juiz é o ressarcimento, a reparação do dano. Então, ao invés da vítima do crime ter que ingressar com uma ação civil, esperar que essa ação civil seja julgada para se ver ressarcida de algum crime que ela sofreu, tudo isso já é resolvido pelo juízo penal, com a aplicação dessa pena alternativa. Então, ela tem sido entendida como uma melhor opção. E o terceiro aspecto é o lado humanitário. O lado humanitário tem em vista a finalidade da pena. Agora, o que diz o Código Penal a respeito da aplicação dessas penas alternativas, doutor João Daniel? O Código Penal estabelece as penas alternativas no Código Penal, elas são substitutivas da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade no Código ela é uma entre duas, ou reclusão ou detenção. Na prática não tem diferença, cumpre-se um estabelecimento penal de segurança máxima ou média. As penas alternativas no Código Penal, elas existem para substituir a pena privativa de liberdade. Então, sendo prático, o juiz, numa sentença, ele aplica a pena privativa de liberdade e desde que o condenado preencha certos requisitos que dizem respeito a ele, certos requisitos subjetivos, e a pena não seja superior a 4 anos, o juiz, na mesma sentença, já substitui essa pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O Código prevê 5 penas restritivas de direito, que vai desde a prestação pecuniária, perda de bens ou valores, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, etc. Sim. Em relação à progressão de pena, existe muita polêmica também a esse respeito. Qual a sua opinião, hein? Eu sou a favor da progressão do cumprimento de pena. A progressão do cumprimento de regime de pena não se confunde com as penas alternativas. Na verdade, a progressão de regime, a gente é condenado a uma pena de prisão, e essa pena de prisão ela é cumprida do regime nessa ordem, do fechado, semiaberto ou aberto, desde que ele cumpra uma quantidade desta pena em cada um dos regimes. O fundamento da progressão, ele existe para quem entende que a pena ressocializa. Então, nesse sentido, é natural que aquele que foi condenado e executa a pena, ele aos poucos vá se adaptando ao convívio social novamente. Apesar dos avanços que o Brasil alcançou, com algumas mudanças na legislação, a grande verdade é que o sistema carcerário hoje no Brasil está numa situação caótica. Durante 8 anos aí foram lançados planos, agora está saindo mais um plano aí para modificar o sistema carcerário, dar condições mais dignas aos presos, mas a grande verdade é que, de um modo geral, a penitenciária não ressocializa ninguém, né, doutor João Daniel? Isso, hoje em dia essa também é uma posição
muito aceita, muito acolhida pelos estudiosos do tema. A pena de prisão não ressocializa. Quer dizer, a pena de prisão, falando do jeito simples, ela é falida, ela não presta para a sua finalidade. E por isso as penas alternativas. Então, quando se fala de novas criminalizações, a dificuldade que se tem hoje, a grande tensão, no segundo momento, é saber que tipo de pena que se prevê para os novos crimes. Acontece que, fora a previsão de uma pena em um crime, ou paralelo a isso, o Código prevê a possibilidade de aplicar pena alternativa. Mas desde que preencha esse requisito. Por exemplo, a quantidade da pena não pode ser superior a 4 anos, etc. Eu estou conversando aqui na CBN com o Dr. João Daniel Rassi, advogado especialista em Direito Penal e professor da Escola Paulista de Direito. Dr. João Daniel, qual a sua opinião sobre o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania? Bom, o programa tem boas intenções, ele visa atender o preso nos requisitos que a Lei de Execução Penal de 84 também já previu, e como todo programa, toda perspectiva legislativa no Brasil, o problema sempre é do seu cumprimento, da sua execução. Se diz que quando se fala de execução de pena, o que se tem é uma ficção científica, o que está na lei não é o que se cumpre, a realidade é bem diferente. Em relação à questão da delação premiada, uma prática que vem se tornando frequente em muitos países, o Brasil também já adota. Eu sou contrário à delação premiada. Eu acho que a delação premiada ela é contrária à própria posição humana, né, em relação ao seu próximo. Mas em termos legais ela é prevista no Brasil ainda de forma tímida, diferente do que aconteceu na Itália, né, nas operações Mãos Limpas, e tem apresentado resultados aí no combate ao crime organizado. Em relação ao programa de proteção à testemunha no Brasil, o que pode melhorar nele, na sua opinião? Na minha opinião, em termos práticos, o atendimento à testemunha. Como eu disse, a lei prevê uma série de garantias a testemunhas, mas entre elas, por exemplo, ficar em um local, né, protegida pela própria polícia, mas o que a gente vê é que esses locais são locais que não tem condições nenhumas dela conviver ou dela passar esse período em que ela fica protegida. Tem que mudar muita coisa, né? Não. Doutor João Daniel, qual a sua opinião sobre esse trabalho tão importante que a Polícia do Rio de Janeiro vem fazendo em relação às unidades de polícia pacificadora, hein? Esse tema é polêmico, é uma realidade diferente, né, de São Paulo. As UPPs aparentemente têm apresentado um bom resultado, mas não resolve o problema da criminalidade. Na verdade, o que se vê, ou pelo menos o que se imagina, é que a criminalidade, os criminosos que antes ficavam nos morros, têm se deslocado para outros lugares. Entre eles, inclusive, o estado de São Paulo. Se tem notícia de muitos traficantes vindo para o estado de São Paulo para fugir dessa atuação mais agressiva da Polícia do Rio de Janeiro. E, sendo prático, na verdade, a UPP não resolve, ainda que se pretendesse, o problema do crime mesmo e do crime ligado ao tráfico no Rio de Janeiro. Qual a sua opinião sobre as prisões federais e o regime disciplinar diferenciado, o RDD? Bom, o RDD ele foi criado para evitar principalmente a atuação dos presos mais perigosos na criminalidade que ele praticava antes de ser preso. O problema dos presídios federais ou do regime disciplinar diferenciado, que acredito que fere a dignidade da pessoa humana pelas condições como ele é cumprido, é que não se pode esquecer que toda prisão ou toda cadeia, quem administra são pessoas humanas. Então não adianta ter um sistema eletrônico infalível ou isolar o preso de todas as formas se ele tem contato com um carcereiro ou com um mau policial que vai possibilitar a ele o acesso ao mundo externo e que ele continue praticando os crimes ou pelo menos comandando de onde ele está aquilo que ele já fazia antes.
Doutor João Daniel, muito obrigado então pela participação aqui na CBN. Espero contar com o senhor em outra ocasião. Eu que agradeço, espero ter contribuído com alguns esclarecimentos. Fico à disposição, um forte abraço. Conversei aqui na CBN com o professor da Escola Paulista de Direito, advogado especialista em Direito Penal, João Daniel Rassi. CBN,